questão, vamos resolver do simulado evolucional que aconteceu aqui no curso FIC. Eu sou Helena Bonaparte e nós estamos resolvendo o simulado de número 5 do evolucional. E essa questão de número 96, ela quer saber como é que a gente vai corrigir o pH. Questão clássica do Enem, né? Corrigir o pH. Essa questão é do Enem. E para corrigir o pH, ele disse que para a correção do pH dá solução nutritiva. Então ele tem uma solução, essa solução é uma solução nutritiva, é uma solução que vai ser colocada no solo, só que essa solução tem um pH de 4,3, então ela vai alterar o solo, tá? E ele diz aqui no primeiro parágrafo que no cultivo por hidroponia são utilizadas soluções nutritivas contendo macronutrientes e micronutrientes. Só que além dos nutrientes, o pH é um parâmetro de extrema importância, uma vez que ele afeta a preparação da solução nutritiva e a absorção dos nutrientes. Para o cultivo de alface, eu preciso de 5,5 e 6,5 de pH. Esse seria o pH ideal. Então, ele está me dando a informação bem valiosa, que o pH que eu preciso, o pH ideal, para eu cultivar o que eu quero, seria de 5,5, tá certo? E 6,5, um intervalo aí de 5,5 e 6,5. Só que eu vou usar no cultivo uma solução nutritiva. Aí quando eu uso essa solução nutritiva, essa solução está levando um pH de 4,3. Então o pH é muito mais baixo do que o que eu preciso. Então ele vai ter que corrigir esse pH. As correções de pH são feitas pela adição de compostos, ácidos ou básicos, mas não devem introduzir elementos nocivos às plantas. Então na tabela você tem a composição de referência, que manteria o pH entre 5,5 e 6,5, mas tem também o pH da solução nutritiva que você tem que colocar para poder cultivar. Então, ele quer saber com quem você vai corrigir esse pH. Então, qual é a linha de pensamento? Se eu estou com um pH de 4,3 e eu preciso de um pH de 5,5, é porque eu tenho que elevar o pH. E para eu elevar o pH, eu preciso trabalhar com soluções básicas. Porque se eu quero elevar, eu preciso trabalhar com soluções básicas. E aí eu olho as alternativas. Já elimino de cara ácido, porque eu preciso aumentar o pH. Eu entendo que a letra E é uma forte candidata, ó, KOH é uma base. Se KOH é uma base, eu posso sim utilizar. Mas por que não podem ser as demais? Né? Por que a resposta vai ser a letra E? Por que não pode ser as demais? Então vamos entender por que não pode ser as demais. Sulfato de cálcio é um sal. Você vai ter dois caminhos para fazer isso. Ou você faz pela hidrólise de um íon, ou você faz quase como uma dica, observando de onde ele veio, a sua origem. Então, se você observar a origem do sulfato de cálcio, você está vendo que o cálcio é da família 2A. Família 2A forma bases fortes, com exceção de berílio e magnésio, que formariam bases fracas. Então, eu tenho aqui o cálcio, que veio de uma base forte, e o sulfato, que é o SO4, que veio do H2SO4, que é um ácido forte. Observe que é um ácido oxigenado, e a gente faria a subtração dos oxigênios pelos hidrogênios, e se desse 2 ou mais, seria forte. Esse ácido é um ácido clássico, é o ácido sulfúrico, é o H2SO4. Então, esse sal foi formado por por duas coisas fortes, ácido forte e base forte. Se o ácido é forte e base é forte, o pH é neutro. Então, aqui não adiantaria corrigir o pH. Então, o sulfato de cálcio não pode ser porque não aumentaria o pH, não faria com que esse pH fosse elevado. Pelo mesmo motivo, o FeSL2. O FeSL2, ele vem de uma base fraca, mesmo motivo, entenda, né? Um sal que eu tenho que entender de onde ele veio. Veio de uma base fraca, porque não é da família 1A, não é da família 2A, e veio de um ácido forte. Então, se veio de uma base fraca e se veio de um ácido forte, significa que o pH que o cloreto ferroso me daria seria um pH ácido, porque predominaria o forte. Predominando o forte, eu teria aqui um pH ácido, e aí, com certeza, a gente não elevaria esse pH. E aí nós ficamos com a letra C, que é o óxido de alumínio, e com a letra E, que é o hidróxido de potássio. O óxido de alumínio, gente, é um óxido anfótero. Ele reage tanto com ácidos quanto com bases. Ele não se dissolve em água. Ele é insolúvel em água. Então, seria bem complicadinho ele aumentar o pH. Mas, digamos,
Digamos ainda que você pensasse que ele se dissolveu. Aí ele teria liberado o íon alumínio. E ou pela geografia, ou pela química, ou pela biologia, vocês sabem que íon alumínio eleva o pH. Mas por que o íon alumínio eleva o pH? Porque alumínio 3+, alumínio 3+, ele sofre hidrólise, ele reage com água. E a água, se você imaginar como H+, ou H-, quem vai sentir atração pelo íon positivo é a parte negativa. Então, vou precisar de 3 águas, porque são 3 cargas positivas. Formaria o hidróxido de alumínio, só que é uma base fraquinha. Mas ele terminou liberando aqui, ó, H+. Então, os solos que têm íon alumínio são ácidos, porque o íon alumínio sofre hidrólise e libera H+. Então, não seria uma boa ideia, né? Colocar óxido de alumínio. Não seria uma boa ideia porque ele é insolúvel. Não seria uma boa ideia porque ele é anfótero. Não seria uma boa ideia porque o íon alumínio, se sofresse hidrólise, o pouquinho que se dissolvesse, liberaria H+, deixaria o solo mais ácido ainda. Então, por isso que a resposta tem que ser a letra E. Hidróxido de potássio. Legal, né? Questão 96 do simulado evolucional que foi realizado no curso FIC. Eu sou Helena Bonaparte e agradeço vocês estarem aqui comigo ouvindo as explicações. Curtam, compartilhem, que isso ajuda no canal da gente. Até mais!